Fala Reds, eu sou o Felipe Salles e está no ar mais um pós-jogo da Liverpool Brasil News. Antes de tudo, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Também deixe a sua opinião sobre o jogo nos comentários, fechou? Peço desculpas pela ausência nos últimos jogos, mas realmente a gente não conseguiu gravar e disponibilizar o episódio para vocês, mas estamos aqui de volta para falar sobre esse empate contra o Arsenal e de um jogo bem interessante. Então vamos nessa. Liverpool sai atrás, busca empate e desperdiça a chance de assumir a liderança da Premier League. Neste sábado, os Reds receberam o Arsenal pela 10ª rodada da Liga Inglesa e ficaram no empate por 1-1. Gabriel Magalhães abriu o placar para os Gunners e Salah igualou o marcador. Com o empate, os comandados de Klopp chegaram aos 39 pontos e estão na segunda posição da Premier League, enquanto o Arsenal se manteve na liderança com 40 pontos. O empate ainda trouxe más notícias para o Liverpool, com as lesões de Tsimikas e Luiz Dias. O grego parece que teve uma fratura em sua clavícula, de acordo com Paul Joyce, essa suspeita do Liverpool. Caso seja confirmado, é realmente uma ausência que bem provável que só volte na reta final da temporada. É uma lesão parecida com a do Robertson. A do Robertson foi o deslocamento do ombro, mas foi praticamente no mesmo local que Tsimikas. Então é bem preocupante essa situação dele. Vamos ver se o Liverpool realmente age no mercado. Já tinha a pretensão desde a janela passada de contratar um zagueiro canhoto que atuasse também como lateral. Talvez isso acelere as ideias do Liverpool, tanto para reforçar a zaga como a lateral esquerda, porque seria um zagueiro canhoto que solucionaria esses dois problemas. O outro lesionado foi o Luiz Dias. Ele foi substituído já no segundo tempo com a mão no joelho. Muita gente ficou preocupada. Claro, ele veio de uma lesão na temporada passada contra o próprio Arsenal. É uma lesão bem delicada que acabou tirando muita mobilidade dele, confiança e força. E a gente torce para que não seja nada sério. O Klopp falou que aparentemente foi apenas uma pancada, mas nunca se sabe quando se trata de joelho. Ele fez alguns exames ali que eram exames para ver como estavam os ligamentos do joelho dele. Bem parecido com o que aconteceu com o Matip, mas no lance específico eu não tive a mesma impressão de rompimento dos ligamentos igual eu tive quando foi o do Matip, mas é claro, é melhor a gente esperar os exames e ver o que realmente aconteceu com ele e torcer para que não seja uma lesão grave, porque seria um grande baque para ele e também para a equipe, que teríamos uma opção a menos para o ataque. Então acompanhe a Liverpool Brasil News em todas as redes sociais para que fiquem antenados nessas informações dos lesionados e também dos recuperados que devem voltar em breve. O próprio Jota e o McAllister, eles estão bem próximos de retornarem à equipe, e também o Robertson, que tem um planejamento para voltar agora em janeiro. Então vamos falar agora sobre o jogo. As primeiras chegadas foram dos Gunners. Gabriel Jesus finalizou 2 vezes, mas sem muito perigo. Aos 4 minutos, em jogada de bola parada, Gabriel Magalhães subiu livre e abriu o placar de cabeça. O Liverpool respondeu em lançamento de Endo para Gakpo. O neerlandês escorou e Salah acertou a rede pelo lado de fora. Aos 28, Arnold deu um baita lançamento para Salah, o egípcio driblou Zinchenko e acertou uma pancada para empatar a partida. Em um contra-ataque armado por Gabriel Jesus, ele encontrou Saka, mas Alisson conseguiu cortar. No rebote, Martinelli chutou para fora, com praticamente toda a defesa do Liverpool embaixo das traves. Na volta do intervalo, depois de uma bola roubada, Joey Gomes, que havia entrado no lugar de Tsimikas na reta final do primeiro tempo, finalizou com muito perigo e quase fez o primeiro gol dele pelo Liverpool. Na sequência, foi a vez de Elliott, que finalizou de fora, a bola bateu em Gabriel Magalhães e acertou a trave. O Liverpool tinha melhorado na partida naquele momento, mas em um contra-ataque, Salah carregou a bola do campo de defesa do Liverpool até a área adversária, deixou para Arnold e o camisa 66 desperdiçou a chance com uma finalização no travessão praticamente livre. Eram 5 atacantes contra 2 defensores e ele acabou perdendo essa chance que poderia sacramentar a vitória para o Liverpool. Mas antes de trazer as análises mais específicas sobre a partida, eu quero deixar muito alerta assim, a minha visão sobre o nosso desempenho, porque essa equipe, como eu havia falado algumas vezes em outros episódios, ela mostra que realmente tem um espírito que vem se criando e que é o desejo de vitória, que é algo que a gente havia perdido na temporada passada. Porque não é fácil você pegar um adversário como o Arsenal e sair
com a pressão que eles deram, ainda mais sendo na sua casa, você sendo pressionado desse jeito. Eles abriram o placar em 4 minutos, tentaram pressionar para fazer o segundo, mas aos poucos o Liverpool se tranquilizou, conseguiu se encaixar no jogo, e dentro dessa perspectiva foram surgindo alguns jogadores que se destacaram bastante na minha avaliação. O principal deles foi Konaté. O cara não perdeu praticamente um desafio disputado, ele foi muito bem defensivamente, ganhou todos os duelos, seja com Gabriel Jesus, seja com Martinelli, seja com Havertz. Ele estava impossível no jogo de hoje, foi muito bem, tanto nas coberturas que ele fazia quando o Arnold estava lá na frente e o Arsenal vinha em contra-ataque, também na questão do jogo aéreo, no jogo pelo chão, na maneira de armar as jogadas, de sair conduzindo a bola para que pudesse quebrar linhas e dar aos nossos meias mais oportunidades de passes desmarcados e também em progressão. Eu gostei muito do jogo do Konaté, foi uma das melhores atuações dele com a camiseta do Liverpool. Outro defensor, nesse caso, que jogou muito bem foi o Wataru Endo. O japonês fez uma partida praticamente impecável. Como eu já disse algumas vezes, ele vem numa crescente muito boa durante a temporada. Para quem viu, acompanhou alguns jogos dele, ou para quem foi atrás quando ele surgiu como um alvo do Liverpool, sabia que ele é esse volante que cumpre muito bem as funções de um primeiro marcador. Tanto na questão defensiva, como ele tem uma leitura de jogo muito boa, os passes que ele faz em progressão também são muito importantes. Muitos volantes até têm aproveitamento melhor do que ele em passes gerais, mas a questão é que o Endo dificilmente dá passe para o lado ou passe para trás. A maioria dos passes dele, quando ele pega a bola para armar o jogo, são passes em progressão que já saem quebrando linha e dando oportunidade dos atacantes, laterais ou dos outros meias de progredirem na jogada e criarem jogadas ofensivas. Então esse é um grande diferencial dele na questão da posição de volante, e é muito importante para uma equipe que joga como o Liverpool, que busca esse ataque a todo momento, que pressiona lá em cima, ainda mais na cobertura com que ele deu hoje para que os outros meio-campistas e atacantes pressionassem os adversários, assim como a segurança que o Konaté e o Van Dijk dão lá atrás na última linha. Foi um jogo muito importante dele, o Van Dijk muito bem também. O nosso sistema defensivo foi bem, apesar de ter falhado no gol do Gabriel Magalhães, foi uma falha na saída. O próprio Gakpo, que deixou e deu condição para o Gabriel Magalhães, demorou muito para sair na linha de impedimento, e o zagueiro brasileiro acabou ficando em posição legal para abrir o placar. Mas fora isso, foi um jogo muito bom da nossa defesa. O Arnold foi até bem defensivamente, jogando como lateral quando ele estava postado, que muitas vezes isso aconteceu. O Tsimikas vinha fazendo um jogo bem ok, mas teve essa lesão e o Gomes entrou no lugar dele muito bem. Impressionante como ele está evoluindo nessa temporada e como ele está jogando bem. A gente precisa falar disso. Quando ele está mal, claro, iremos falar também, mas é importante salientar que essa temporada do Gomes está sendo bem segura. Ele não está falhando tanto como já falhou em outras vezes e entrou muito bem no jogo de hoje. Praticamente anulou todas as alternativas ofensivas do Saka e induziu para que ele fizesse o que dava menos estrago. Como eu vejo muitas questões relacionadas a isso, a esse ponto, de você diminuir o dano que seu adversário pode dar. Assim como foi contra o Doku lá no jogo contra o Manchester City, foi isso que o Gomes fez hoje contra o Saka. É um ponta esquerda, um ponta direita canhoto que a gente sabe que ele tem um drible muito bom, seja para a perna esquerda ou para a perna direita. Então o Gomes influenciou bastante nessa tomada de decisão dele, fez com que ele atrasasse muito essa tomada de decisão para que não conseguisse o melhor passe, não conseguisse o melhor drible, e ainda assim ele conseguiu contribuir no ataque e quase fez um golaço. Outro lance, ele deu uma finalização bem perigosa e, como eu venho dizendo, acredito que nessa temporada saiu o gol dele. Falando um pouco mais sobre a questão coletiva da equipe, eu havia lembrado nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, no Facebook e também no Twitter /X, sobre a mudança tática que aconteceu no último jogo entre Liverpool e Arsenal, lá no final da última temporada, em meados de abril, quando foi a primeira vez que vimos o Arnold fazendo esse duplo pivô, esse lateral interno que joga mais como meio campista, e dessa vez, muito curioso, principalmente na hora da saída de bola, não era o Arnold que centralizava. Então o Arnold abria como lateral mesmo,
e muitas das vezes quem voltava e recuava para receber essas primeiras bolas ou era o Szoboszlai do lado do Endo, ou o Curtis Jones que fazia essa primeira linha para saída de bola. O Arsenal, principalmente no primeiro tempo, estava conseguindo controlar muito essa saída de bola do Liverpool e não dava sossego, tanto que o Liverpool insistiu muito em bolas longas. Inclusive foi numa dessas bolas longas, desses lançamentos de Arnold, um passe muito bonito para o Salah. Ele ganhou do Zinchenko e fez um golaço. Então realmente são nuances do jogo que a gente percebe que vai mudando com o tempo, porque o próprio Liverpool conseguiu evoluir tanto com o Arnold jogando por fora, não, por dentro, perdão. Fez com que hoje ele jogou por fora e quando ele foi para dentro ele conseguiu ser tão impactante como ele vinha sendo. Então realmente são alguns ajustes táticos dentro da própria partida que faz o resultado mudar. Teve um pênalti muito absurdo não marcado para o Liverpool em um lance do Odegaard. O Salah tentou cortar, driblar o jogador norueguês e ele praticamente bloqueou com a mão, deu um tapa na bola, o árbitro não marcou pênalti, o VAR não chamou para revisão. E entra outra questão que eu até comentei com o pessoal no nosso grupo do WhatsApp, caso você não entre, é só... Nós temos o link no Instagram, então é só você clicar lá e participar. Que assim, os jogadores do Liverpool, quando são lances desse tipo, lances que precisam da revisão do VAR, os jogadores não pressionam a arbitragem. Claro, tem a determinação da Premier League que dá amarelo para isso, mas o próprio capitão Van Dijk, em muitas das vezes ele encosta, só que o grande problema é que o Liverpool volta muito rápido no jogo. Então às vezes o VAR não, igual aconteceu contra o Tottenham principalmente, o VAR não tem o tempo de checar, porque na hora que era para checar o Liverpool já iniciou a partida. Então é claro que o principal erro é da arbitragem, foi um pênalti para lá de absurdo não marcado, mas eu vejo que o Liverpool precisa entender um pouco que essa questão do VAR, em alguns momentos o time precisa segurar um pouco a bola para pelo menos causar uma dúvida na arbitragem, no pessoal que está lá controlando o vídeo, porque é inadmissível tantos erros contra o Liverpool acontecer dentro de uma só temporada. E a arbitragem na Inglaterra está sendo uma das piores em todas as ligas. A gente tem um exemplo bem próximo aqui no Brasileirão, que é uma das piores arbitragens do mundo, mas de maneira impressionante a Premier League está conseguindo superar isso. O jogo em si foi uma partida muito disputada, em alguns momentos teve o controle do Arsenal, em outros controle do Liverpool. A gente sabe que um jogo tão, como eu posso dizer, tão disputado, de um nível tão próximo assim de equipes com jogadores tão bons, acontece isso mesmo. E eu vejo que o Liverpool deu um grande passo no que era aquilo que a gente planejava para a temporada, porque assim, o jogo de hoje deu muitas respostas para muitos jogadores que a gente havia algumas dúvidas. O próprio Szoboszlai, que vinha oscilando, ele fez um jogo muito bom hoje taticamente, ele não foi tão vistoso no ataque, mas taticamente ele foi muito bem, seja para cobrir o Arnold, seja para fazer uma dobradinha ali pelo lado direito e não deixar o Gabriel Martinelli muitas das vezes driblar todo mundo e parar lá na frente do gol. Então eu gostei muito da questão tática dele. A gente vê que o principal ponto quando o Szoboszlai foi contratado não era nem a questão de qualidade dele, mas muita gente questionava essa posição defensiva, de como ele se comportaria defensivamente, principalmente na Premier League. E o jogo de hoje foi uma grande prova de que ele é um jogador muito inteligente taticamente, seja para atacar ou para defender. Hoje foi mais defendendo e fez um bom jogo taticamente. Faltou um pouco de brilho no ataque, ele poderia ter ido melhor, mas acredito que ele compensou bastante nessa questão tática. Outro que se provou muito hoje e calou a boca de muitos haters foi o Wataru Endo. Muita gente criticou bastante a contratação do Liverpool para ele. Desde o início, eu já tinha visto algumas partidas dele esporadicamente, mas desde que ele foi especulado, eu comecei a ir atrás de mais informações. E realmente o Endo é isso que ele mostrou hoje. É um jogador batalhador, que consegue controlar o ritmo da equipe, que faz as coberturas e pode ser muito útil para a equipe. Ele não foi contratado para ser o volante titular e resolver os nossos problemas, como seria o Caicedo, que muita gente compara. Nossa, o Liverpool ia pagar 118 milhões no Caicedo e não conseguiu e comprou 30 no Endo. Mas realmente foi o que sobrou naquele momento da janela. Muitos volantes, os principais volantes e nomes da posição, haviam sido negociados nas primeiras semanas da janela ou até durante as férias de uma temporada para outra. Então, entre aspas, o Endo foi o que sobrou para o Liverpool. E dentro dos que sobraram,
na minha visão, ele é uma das melhores opções. Seja pela questão da liderança dele, a inteligência tática que ele tem, a maneira como ele se cuida fisicamente e como ele é privilegiado nessa questão da visão de jogo. Ele tem um passe longo muito bom, esses passes em progressão que são muito importantes, e ele fará muita falta em conjunto com o Salah em janeiro até meados de fevereiro por conta das competições com suas seleções. Então é algo que o McAllister está aí quase voltando, mas realmente o Endo, ainda mais nessa fase dele, vai fazer bastante falta nesses jogos que serão realizados durante esse período. Aproximadamente 8 partidas ele e o Salah devem perder por conta das competições pelas suas seleções. O Endo disputará a Copa Asiática e o Salah a Copa Africana das Nações. Então, eles podem ficar fora de até 8 jogos. Estamos na 18ª rodada, chegando literalmente na metade da temporada. Desde o início, quando nós projetamos essa temporada e o que seria do Liverpool na Premier League, eu sempre fui bem pé no chão com essa temporada, que pelo menos para mim eu vejo que seria uma reconstrução. E dentro dos jogos que a gente conseguiu pontuar, das partidas rodada após rodada e de como o Liverpool vinha superando adversidades, ou até vem superando adversidades até o momento, o time está me surpreendendo bastante. Eu não pensava que a gente chegaria nessa parte da temporada com chances reais de título, porque realmente é o que acontece. A gente sabe que o Manchester City no segundo turno é praticamente perfeito. A maior probabilidade é que eles vençam pelo menos 15 dos 19 jogos que restam para eles, ou 20 nesse caso, porque eles não jogaram nessa rodada. Então realmente o sarrafo é lá em cima. Se o Liverpool quer disputar o título, vai precisar manter esse nível e não desperdiçar mais pontos contra adversários como desperdiçou contra o Luton. Empatar com o Arsenal em casa, pelo menos dentro de todo o cenário e contexto apresentado, não é ruim. Poderia ter ganho se não fosse esse gol perdido pelo Arnold, uma chance praticamente claríssima de gol. O maior problema é perder pontos para esses times pequenos, como foi o caso do próprio Luton. O Manchester United a gente poderia ter vencido em casa, era importante ter vencido, foram pontos que a gente desperdiçou, que na segunda parte a gente não pode desperdiçar. Então serão jogos muito importantes, a reta final da temporada já está chegando, apesar de parecer que não, mas esse mês de janeiro e fevereiro passa muito rápido, são muitas competições ao mesmo tempo, são muitos jogos em sequência da Premier League e acaba fazendo com que um calendário fique muito enxuto e aconteçam muitas coisas. Realmente é onde decide quem será o campeão, quem disputará título, quem vai brigar por vaga nas competições europeias. Então realmente é um momento muito importante da temporada e infelizmente a gente vai ficar sem 2 dos jogadores bem importantes para a nossa arrancada nesses últimos jogos. Espero muito que o Liverpool consiga pelo menos aproveitar alguma oportunidade de mercado nessa janela de transferências que abre agora em janeiro. Um zagueiro canhoto seria muito interessante, principalmente agora com essa lesão do Tsimikas, porque a gente sabe que o Robertson vai voltar agora em janeiro, mas não sabemos o nível que ele vai voltar. Então depender do Gomes tanto para reserva da lateral esquerda, para ser titular da lateral esquerda e reserva da lateral esquerda, reserva da lateral direita, reserva para a zaga, é realmente algo muito difícil. Ainda mais porque nós temos um outro zagueiro que é o Konaté, que é um monstro, fez um jogo perfeito hoje, mas infelizmente sofre com lesões. Então a gente precisa pelo menos de mais um reforço nessa posição. Eu acredito que pelo menos se vier um zagueiro já ajudaria bastante a nossa equipe para brigar nessa sequência e quem sabe buscar o título da Premier League. Ainda falta muita coisa para acontecer na temporada, estamos na metade da liga, mas muitas coisas se definem nessa metade para pelo menos a gente saber o que vai acontecer ou o que deve acontecer naquela reta final, que é um absurdo de jogos jogos quarta e sábado, jogos em sequência e partidas importantes aliadas a outras competições, como o Liverpool agora está na semifinal da Copa da Inglaterra, da Copa da Liga Inglesa, depois tem a Copa da Inglaterra, enfim. São muitos jogos em sequência e que vão definir, na verdade, qual será o rumo da nossa temporada. Agora eu vou partir para as análises individuais de cada jogador, começando pelo Alisson. Ele não teve muito trabalho, o lance contra o Saka ele evitou um gol, foi um corte muito importante para ele. Vi pessoas criticando ele no primeiro gol,
mas vejo que o principal culpado foi o Gakpo, que não conseguiu fazer a linha de impedimento, então acabou tirando todo o norte da defesa e o Alisson não dava para sair, também não tinha como ficar no gol e acabou sendo pego de surpresa. A minha nota para o Alisson é 7. O Arnold, pela assistência, podia ter feito o gol da vitória, mas infelizmente desperdiçou a chance. Fez um jogo muito bom na questão da construção, foi ok defensivamente, não sofreu para o Martinelli como muita gente projetava. Uma nota 8,5 para ele é justo. 8 é justo. Partindo para a zaga, o Konaté, vejo que foi o melhor jogador em campo, fez uma partida perfeita, ganhou duelos muito importantes, com muita autoridade, de maneira muito superior aos atacantes do Arsenal. Ele foi muito bem, mostrou a sua força, a sua qualidade e a inteligência na hora de defender. Uma nota 9 para ele, foi o melhor em campo. O Van Dijk também fez um jogo ok, muito bom. Ele conduziu a defesa, também a equipe. Em muitos momentos pediu para a equipe acelerar o passe quando não estava acelerando. Foi literalmente o líder e um capitão que ele é e vem sendo muito bem para a equipe. Uma nota 8,5 para ele. Tsimikas acabou sendo substituído ainda no primeiro tempo. Jogou apenas 35 minutos e teve essa lesão que vai deixar ele fora por um bom tempo, acredito. Uma nota 7 para ele, não fez muita coisa. Szoboszlai, como eu já havia adiantado na análise geral, ele fez um jogo tático muito bom. Eu gostei da maneira como ele se portou taticamente, ele foi um jogador muito inteligente que foi super útil para a equipe. Poderia ter aparecido mais no ataque e ajudado um pouco mais nessa questão, mas defensivamente ele fez um jogo muito bom e foi bem importante para a equipe. Uma nota 8 para ele é justo. Partindo para o Lautaro Endo, que fez uma partida de almanaque, destruiu jogadas quando precisava, tomou amarelo quando precisava e foi muito bom no seu desempenho defensivo e também na construção de jogo. Ele ditou o ritmo da equipe, seja na hora de pressionar ou de defender ou de atacar, e realmente foi muito bem. Eu gostei da atuação dele, uma nota 8,5 para ele é justo. Jones do meio campo talvez tenha sido o que foi mais abaixo, ele começou muito mal na partida, mas aos poucos foi se encaixando e conseguindo construir as jogadas ofensivas, saindo da pressão que o Arsenal fazia, e muitas das vezes acredito que por isso foi a escolha do Klopp em colocá-lo, porque muitas das vezes ele que ganha esses duelos na questão de retenção de bola ou de até desacelerar um pouco o jogo para a equipe conseguir sair. Não foi isso que aconteceu em grande parte do primeiro tempo. No segundo sumiu um pouco, não foi tão efetivo. Ele poderia ter jogado melhor, uma nota 7,5 para ele. Salah foi super decisivo na partida, fez um golaço para empatar o jogo, deu o passe do que seria o gol da virada que o Arnold acabou desperdiçando. Foi muito bem nessas questões e engoliu o Zinchenko, coitado. Jogou de uma maneira incrível, poderia ter recebido mais oportunidades de gol, mas realmente a gente não conseguiu criar tantas chances para o nosso egípcio que finaliza tão bem. Mas uma nota 8,5 para o Salah é justo. Gakpo foi bem sumido, assim como o Luiz Dias. Acredito que o que eu irei falar para um se encaixa bastante para o outro. São jogadores que estão em fases muito ruins. Eles não estão encaixando na equipe, seja taticamente ou seja na questão individual mesmo. Quando eles recebem a bola, eles não conseguem prosseguir muito, não conseguem driblar, não conseguem finalizar da maneira perfeita. Eles sempre está faltando algo para eles e isso me incomoda bastante. Acredito que a falta do Diogo Jota no elenco acaba prejudicando essa questão da competitividade, porque no começo da temporada a gente via que todos os atacantes estavam voando, porque só tinha uma vaga garantida no time, que era do Salah. Os outros dois precisavam correr para conseguir essa vaga na equipe titular. Como o Núñez também tá numa fase horrível, já são 12 jogos sem fazer gol. Fez um jogo bom contra o West Ham, é bom dizer, jogando como ponta esquerda. Mas hoje ele não recebeu muitas bolas, também entrou com pouco tempo. Mas o Dias e o Gakpo estão muito mal e não estão conseguindo contribuir ofensivamente nem taticamente. No mínimo estão ajudando na questão defensiva ou na hora de pressionar. Pelo menos isso eles conseguem auxiliar ainda. Mas é importante que o Klopp consiga recuperar eles, principalmente por conta dessa questão que ficaremos sem o Salah. Então a gente precisa desses atacantes funcionando. A nota para a dupla é 7.
Indo agora para os reservas, aos 35 minutos ainda do primeiro tempo entrou o Joey Gomes no lugar do Tsimikas e o Gomes fez um jogo muito bom. Ele anulou praticamente as ações ofensivas do Saka, ele conseguiu induzir o inglês ao erro, conseguiu fechar o melhor ângulo de finalização dele, fechar as opções que ele tinha pelo pé esquerdo, então ele sempre induzia o Saka a levar a bola para o fundo do campo, na verdade, para tentar cruzar de perna direita, que não é o forte dele. Então ele ganhou todos os duelos que disputou, foram 6 de 6 duelos ganhos, fez 6 desarmes, são números muito expressivos, 5 cortes, um chute bloqueado e uma interceptação. Ele realmente fez um jogo muito bom defensivamente e no ataque quase fez um golaço no início do segundo tempo, uma finalização com curva que acabou saindo um pouquinho do gol. Poderia ter sido o primeiro gol dele na carreira, não apenas como pelo Liverpool, mas na carreira profissional. Nota 8,5 para o Gomes, essa daí vocês deveriam clipar e guardar pelo resto da vida. Em contrapartida, Gravenberch entrou aos 68 minutos junto a Elliott e também o Nunes. Gravenberch entrou no lugar do Jones, o Elliott no lugar do Dias e o Nunes no lugar do Gakpo. Gravenberch errou praticamente todos os lances que tentou, foi um jogo muito ruim dele, talvez o pior em campo, uma nota 6,5 para ele. Elliott entrou e mudou o jogo, pelo menos na questão daquele lado. Quando ele entrou, ele atuou como ponta direita e fez com que o Salah centralizasse, e isso foi uma mudança tática bem expressiva e que realmente me lembra aqueles tempos e jogos que o Liverpool insistia no Salah como centroavante para pegar um contra-ataque e matar o jogo. Foi realmente isso que aconteceu, só não conseguimos matar o jogo, mas o Elliott entrou bem, finalizando, quase fez um gol na sua primeira finalização, uma nota 7,5 para ele é justo. Nunes pouco recebeu a bola, as 2 vezes que ele recebeu a bola no ataque ele conseguiu criar boas jogadas ofensivas, uma sofreu uma falta, a outra ele acabou sendo atrapalhado pela defesa e também pelo próprio Gravenberch. Uma nota 7,5 para ele, é justo. Então o apanhado geral é que realmente nosso jogo foi bem interessante, a gente poderia ter saído com o resultado. Teve essa questão da arbitragem, o pênalti não marcado, mas a gente não pode sempre ficar culpando a arbitragem porque podia ter vencido com esse gol do Arnold, mas é impressionante como a arbitragem da Inglaterra é horrível e vem influenciando principalmente os resultados do Liverpool. Estamos de volta novamente em um jogo na próxima terça-feira, no Boxing Day, contra o Burnley, o jogo para encerrar essa primeira parte da temporada, o primeiro turno, entre aspas, e é importante a gente vencer para voltar para acabar, na verdade, essa sequência de 2 empates e conseguir pontuar para quem sabe assumir essa liderança da Premier League, já que o Arsenal tem uma partida difícil contra o West Ham no próximo meio de semana. Então é importante vencer e assumir a liderança, por mais que seja provisória. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe o seu comentário, o seu like, compartilhe com todos os seus amigos, se inscreva no canal e não se esqueçam que aqui na Liverpool Brasil News vocês nunca caminharão sozinhos.